Ozempic e Wegovy, vamos falar de semaglutida. Será que esse remédio para emagrecer chegou para mudar tudo? Algumas pessoas já têm vindo me perguntar sobre o Ozempic e o Wegovy, né? Que eles são, na verdade, o semaglutida. O semaglutida, como é que ele funciona? Ele imita um hormônio, assim, de uma forma bem superficial, que entre outras coisas, prolonga a sensação de saciedade. Por mais que a gente esteja acostumado a tomar alguns remédios sem precisar ir ao médico, como Neosaldina para dor de cabeça, eu tomo, Dorflex, às vezes com uma dorzinha muscular, uma coristina, né? Eu realmente não recomendo fazer isso com esse medicamento. Esse medicamento, o Ozempic, ele é indicado para diabetes tipo 2, o Wegovy ele já está vindo ali mais com essa coisa de ser indicado para emagrecimento, né? Mas ele não é indicado para todo mundo. Pode ser usada em quais casos? Neste momento que estamos falando aqui, maio de 2023. Para diabetes tipo 2, para pessoa que tem um IMC acima de 30, ou para pessoa que tem um IMC acima de 27, mais uma comorbidade, né? Então, IMC acima de 27 mais uma comorbidade como hipertensão, ou como diabetes, ou como algum problema cardiovascular, ou como outros, os médicos já estão liberados para indicar. Medicamento é uma coisa que a gente não pode tratar com simplismo, tá? Dei exemplo aqui de Neosaldina, por exemplo, que eu tomo para dor de cabeça. Eu não tomo Neosaldina em qualquer dor de cabeça que eu tenho. Quando eu tenho a dor de cabeça, e eu conheço os fatores que geralmente me deixam com dor de cabeça, eu tento resolver esses problemas antes. Então, se eu estou em casa, trabalhando em casa, já é final do dia, eu experimento, por exemplo, parar de olhar para o celular, parar de assistir TV, tirar a luz da minha cara, né? Eu experimento ficar num lugar mais escuro, num ambiente mais escuro. Eu experimento tomar um banho para deixar a água cair ali na cabeça para ver se resolve. E aí, se ele não resolve, eu tomo o remédio, né? Ou eu tomo um remédio quando eu estou num ambiente que eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que continuar editando um vídeo, por exemplo. Tá no meio do dia, eu não posso simplesmente parar para tomar um banho. Então, esse tipo de coisa. Não acho que a gente deva tratar remédio de forma, assim, casual, né? Não sou dessas pessoas que nunca tomam remédio, né? Obviamente, mas também acho que a gente tem que ter um certo controle aí para não banalizar, tá? Por quê? Porque a semaglutida ela parece neste momento ser segura, desde que seja feita com acompanhamento médico. Por quê? Porque tem uma progressão adequada para você tomar esse medicamento, né? Além de efeitos colaterais. Efeitos colaterais, eu listei aqui alguns efeitos colaterais que as pessoas relatam. Vômitos, diarreia, hipoglicemia, gastrite, constipação, refluxo, gases, cansaço geral, dores no corpo. Então não é uma coisa simples, né, gente? Remédio nunca vai ser uma coisa simples. Engordar e emagrecer são processos naturais do nosso corpo para lidar com a energia que a gente gasta e que a gente consome no nosso dia, né? Quando a gente tem um balanço energético positivo, a gente tende a acumular mais gordura no corpo. Quando a gente tem um balanço energético negativo, a gente gasta mais calorias do que a gente consome, a gente tende a ter um emagrecimento, né? Dizendo assim de novo, de uma maneira bem superficial, quem acompanha o canal aqui já sabe, vários vídeos sobre isso, a pessoa está cansada de saber, já está letrada aqui em emagrecimento, né? Mas, de modo geral, balanço energético. Manipular, engordar e emagrecer com medicações é para ser feito apenas em casos extremos, porque elas não são nem de longe aquela pílula mágica que as pessoas podem imaginar que em algum momento da humanidade vai existir, tá? Sem acompanhamento médico, mesmo que você tenha algum resultado a curto prazo, né, um resultado, por exemplo, aí no caso de emagrecimento, há grandes chances disso vir com efeitos colaterais e, sem mudança de hábitos, você pode esperar que o dia que você parar de usar esse medicamento, você vai voltar a engordar, tá? E você vai jogar esse resultado fora. Então,
conversa com seu médico, veja se é o caso, mas de qualquer forma, lembra que exercícios, eles têm muito mais funções do que apenas gastar calorias, né? Sem exercício você não tem força, você não tem enrijecimento muscular, você não tem condicionamento físico, você não tem fôlego e você vai ter um envelhecimento muito sofrido. A gente precisa de massa muscular para ter autonomia, para fazer tudo que a gente precisa, para não ter dores. Então, exercício vai muito além do que só ser uma maquininha de gastar calorias, tá? Gastar calorias é importante no nosso dia a dia, mas lembra que consumir também é. Então, eu não estou vendo ainda gente muito preocupada, enfim, de modo geral, né, com com o impacto disso em até distúrbios alimentares. Então, toda a relação que a gente constrói ao longo da vida com a comida, com os alimentos, ela tem que ser levada em consideração em qualquer decisão que a gente tome para ganhar peso, ganhar massa muscular, para engordar em alguns casos, para emagrecer em outros casos. Então, cuidado ao discutir a possibilidade de ter um remédio ali que a princípio não foi criado para isso, tá? A princípio foi criado para ajudar a gente com diabetes tipo 2, e aí viram que um dos efeitos colaterais estava sendo as pessoas perderem peso, justamente porque ele diminui o apetite, tá? Não é uma mágica, então você fica sem comer a mesma quantidade de comida que você comia, mas não vai achar que você comer pouco é a solução para a vida, porque a gente precisa de nutrientes. Então, a grande magia da reeducação alimentar é você entender que tem alimentos que têm mais nutrientes do que outros, e que tem alimentos que têm muito poucos nutrientes com uma quantidade muito grande de calorias. E que não é só o balanço calórico que vai importar na sua saúde. O balanço calórico ele vai ter um papel fundamental para você engordar, para você emagrecer. Mas a sua saúde não depende só de calorias, depende de nutrientes. E isso aí você não está ajustando quando você pede ajuda para um medicamento, tá? E nem nutrientes e nem todos os benefícios de exercícios regulares sendo feitos, exercício de força, exercício de condicionamento aeróbico, exercício de flexibilidade. Então nada disso vem nesse pacote, tá? Então vamos conversar sobre isso, mas vamos conversar de maneira responsável, tá bom? Manda esse vídeo para os amigos, para as amigas que você esteja conversando sobre esse medicamento, que já tenham batido papo sobre isso. E tendo novidades sobre o assunto, eu volto a fazer vídeo aqui, então se inscreve para você não perder.